Aô, segundo ano! Tudo bem, galera? E aí, muita loucura? Bora continuar então nossas videoaulas de PowerPoint, ok? Então, segundo ano, setor 221, módulo 72 e a prof que vocês tanto amam. Galera, olha só, esse módulo é bem simples, tá? Condutores em equilíbrio eletrostático. Ao ser eletrizado, um condutor elétrico tende a afastar as cargas elétricas o máximo que pode. Isso acontece porque o excesso de cargas tem exatamente o mesmo sinal, o que significa que as cargas se movimentam e se distribuem na superfície do condutor, seja ele maciço ou oco. Quando essa distribuição acontece de forma desordenada na superfície do condutor, dizemos que ele está em equilíbrio eletrostático. Resumidamente, eu tenho um condutor que apresenta carga, certo? As cargas sempre estarão na superfície desse condutor, porque elas vão estar na superfície tentando ficar o mais afastado possíveis uma em relação à outra. Condições para que eu tenha um condutor em equilíbrio eletrostático. Para que existam condutores em equilíbrio eletrostático, esse fenômeno deve apresentar as seguintes condições. Primeiro, o campo elétrico no interior do condutor deve ser nulo, E igual a zero. Toda vez que eu tiver um condutor em equilíbrio eletrostático, significa que as cargas desse condutor se encontram na superfície. Como o campo elétrico surge nas cargas, certo? Positiva ou negativa, significa o quê? Que se as cargas estão na superfície, o campo elétrico surge na superfície desse condutor. Então imagina uma esfera. Se as cargas estão na superfície, o campo elétrico acontece na superfície. Significa que no interior desse condutor, o campo elétrico é igual a zero, tá? E sempre é. Potencial elétrico na parte externa do condutor deve ser a mesma em todos os pontos. Então, a pegadinha é, o campo elétrico no interior de uma esfera ou de um objeto que pode ser maciço ou oco, tá? As cargas vão estar na superfície e o campo elétrico no seu interior é igual a zero. Agora, o potencial elétrico, vocês precisam gravar que o potencial elétrico vai ser o mesmo interno ou na superfície. Ele é constante. Se eu pegar qualquer ponto no interior do meu objeto ou na superfície, o potencial elétrico será igual, ok? Nesse desenho ali, ó, eu coloquei para vocês, para a gente analisar o campo elétrico. Então, eu tenho o meu condutor aqui, ó, uma esfera. As cargas estão na superfície. O vetor campo elétrico, que é o Ezinho, ó, ele surge aqui onde eu tenho as cargas, tá vendo? E no seu interior ele é igual a zero. Precisa gravar isso aí, tá? Poder das pontas. A concentração de cargas elétricas é mais significativa em regiões pontiagudas. Ou seja, mesmo que as cargas elétricas se situem na superfície do condutor, se ele tiver uma ponta em uma superfície, a maior quantidade de cargas elétricas estará exatamente nessa ponta. Baseado nessa teoria, temos no nosso cotidiano a utilização de para-raios, que concentram uma quantidade de cargas elétricas em suas pontas. Olha só, quando eu tenho um objeto que ele é esférico, ele é homogêneo, eu vou ter as cargas distribuídas na sua superfície de forma homogênea. Agora, quando eu tenho objetos que apresentam pontas, que é o caso aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, essa ponta, a concentração de cargas nessa superfície pontiaguda aqui, ela é mais intensa. Ou seja, as cargas não estão distribuídas de forma uniforme. Nas pontas, eu tenho uma concentração de carga mais intensa. Significa que o campo elétrico gerado nessas extremidades aqui, ó, são mais intensos do que nessa parte mais ovaladona aqui, certo? Que não é uma ponta. Aqui, ó, é mais intenso. Maior quantidade de carga e maior campo elétrico gerado. Pessoal, importante. Eu tenho um condutor aqui, que ele não é esférico, tá vendo? Ele é mais ou menos esférico, mas não é. E eu tenho as cargas na superfície aqui, ó, positivas. E eu tenho 3 pontos. Ponto A interno, ponto C interno e o ponto B na superfície. O campo elétrico, que é o E, é zero no seu interior. Porém, o potencial elétrico no interior do condutor ou na superfície, ele é constante. Olha aqui a igualdade. Potencial elétrico no ponto A, no ponto C ou no ponto B, né, internos ou na superfície, eles são sempre iguais, ok?
Então, pessoal, é isso, tá? Esse é um módulo bem pequenininho. Vocês só precisam lembrar que as cargas num condutor, eles estão na superfície. O campo elétrico no interior de um condutor vai ser igual a zero, porque o campo elétrico surge onde tem carga. Se as cargas estão na superfície, o campo elétrico vai surgir na superfície. Campo elétrico no interior do condutor, zero, e ele surge na superfície. Potencial elétrico é um pouco diferente. Ele vai ser constante. Em qualquer ponto dentro do meu condutor ou na superfície, eu tenho potencial elétrico igual, constante. Ok? Façam os exercícios, deem uma boa treinada, tá bom? Um beijo.